Olá pessoal, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou apresentador do Amigovski, que é o podcast do Edmilson Migovski, e a gente aqui perpassa o assunto relacionado com saúde, educação, bem-estar, e eu trouxe hoje o Marcos Barreto, que é um empresário do Big Mark, é isso? O Big, aliás, o Mark eu sei que é de Marcos, o Big eu não entendi por quê, mas estou brincando, o cara é alto e forte, eu não estou aqui para desafiá-lo de forma alguma. E ele vai falar hoje sobre como é que essa questão do mundo virtual pode ajudar, né, nós, mortais comuns, a ter uma qualidade de vida melhor. E aí o foco vai ser um pouco exercício virtual e outros assuntos relacionados. O Marcos Barreto, ele é formado em design gráfico, com uma pós-graduação em design 3D. Isso aí. Não é isso? E você já está trabalhando nisso há muitos anos. Uhum. São 17 anos aí de estrada. Uhum. Comecei com 17 também, como designer gráfico, né? E aí sim fui evoluindo, designer 3D, aí entrou o game também na minha vida, mas inicialmente a parte mais publicitária e marketing. E a questão do game, você fala de game só no lado empresarial ou você é um usuário desses games eletrônicos? Desde pequeno, né? Desde pequeno, né? Desde pequeno, lá com Nintendinho na época, e que eu já achava o máximo, né? E comecei talvez com 5 anos, 4 anos, quando eu ganhei meu primeiro console. E hoje, até interessante, eu vejo meu filho, né? Eu gostava daqueles bonequinhos de 8 bits. Hoje o meu filho usa um aparelho desse, onde ele entra no mundo e é outro mundo. Como é que é assim? Aí quando foi que você decidiu seguir esse caminho, não mais como só algo de lazer, mas algo, nem só algo de lazer e entretenimento, mas também algo para você ganhar dinheiro e viver disso, Marcos? Já estava no mercado de trabalho como designer gráfico, trabalhava em uma companhia como designer sênior na época de parte digital e mídias sociais. Aí com 20 e poucos anos eu falei, poxa, eu gosto tanto de jogo, vou mais a fundo, quero fazer o meu próprio jogo, né? Acho que todo mundo começa assim, com essa ideia, quero criar o jogo, quero jogar. E na época eu não programava. Quer preparar o jogo para eu jogar e poder ganhar e finalizar, porque você sabe todos os passos, né? Exatamente, eu mudar a regra como do jeito que eu quero. Imagino isso. Mas como é que foi? Aí você fez os jogos, chegou a fazer? Eu comecei a fazer jogos de tabuleiro, como tinha já experiência como designer gráfico e não programava, eu pensei, então eu quero criar um jogo. Se eu não programo, eu sei a parte gráfica. Então eu vou criar um jogo físico. Caramba, quando eu entrei. Que jogos você criou? Isso. Eu criei jogos como o Zodíacos Intrépidos, que é um jogo de tabuleiro. Ele tem um board game que a gente chama de board game moderno, onde a gente não traz a sorte como fator principal do fator de vitória. Tem uma estratégia. Traz a estratégia, exatamente. Pois é, Marcos, você diz que faz jogos, já fez jogos de tabuleiro, e que a sorte não é o determinante único da vitória. Tem uma estratégia. Fala um pouco mais sobre isso. Exatamente. O que acontece? Antigamente, os jogos como esses blockbusters, né? Jogo da Vida, Banco Imobiliário, são jogos que estavam popular, todo mundo já jogou. Claro. Só que são jogos que têm uma carga de sorte muito forte, muito presente. Então isso faz até que a partida demore. Eu mesmo nunca terminei uma partida de jogo imobiliário porque não tem como. Então os jogos modernos que a gente chama, são jogos que a gente traz a estratégia e a responsabilidade toda do jogador. Mais sorte. É muito mais útil, porque você vai testar a capacidade da pessoa sair de algumas dificuldades. Exatamente. Né? Tem a estratégia e a tática, né? Então ele tem a parte estratégica, ele pensa antes mesmo do jogo começar, o que ele vai fazer, e a tática é ele reagir às ações do seu oponente, né? E que jogos você já bolou com essa pegada de estratégia e planejamento? Isso. Que eu já lancei, tem uns Zodíacos Intrépidos, que tem essa pegada muito forte, realmente, de estratégia. Mas como é que você compra isso? Você vende tem loja de brinquedo? Como é que é? Hoje a gente tem um parceiro, que é a NTZ, uma loja que faz a venda. Esse jogo eu lancei faz, acho que, uns 3 anos. Então, não está mais sendo fabricado em grande escala. Mas ainda tem algumas lojas, ainda se acha. Se colocar na internet Zodíacos Intrépidos, alguma loja você vai achar. Zodíacos Intrépidos. Zodíacos Intrépidos. É legal. É bem legal, mexe um pouco com essa questão do signo, mas, enfim, junto com essa arte da guerra dentro do jogo. Legal. É bem bacana. E tem outros, como Conexão Hacker. Também que é seu jogo também. Também é. Esse é bem legal também, carga estratégica muito alta, que você assume o papel de um hacker e você tem que hackear o seu oponente, pegar as informações secretas. E precisa para jogar conhecimento técnico de hacker ou não? Não. Você só tem aquela imersão, aquele background da história que você assume.
Você tem, claro, elementos, né? Até para a pessoa que é hacker de fato reconhecer aquilo, mas não, você não precisa ter nenhum conhecimento desse. E é o jogo de quantas pessoas em geral? Isso. Os Zodíacos são de 4 pessoas, o hacker vão até 6 pessoas. Quer dizer, vai até, mas não obrigatoriamente 6. Não, pode ser 1 contra 1, 2 contra 2. Entendi. E tem muita essa questão de equipe, né? Pelo menos nos meus jogos eu sempre trago essa questão de você trabalhar com o próximo. Assim. Eu gostei dessa conversa com você, porque eu já estou pensando em 1000 coisas, em gamificar, né? A questão da medicina, do estilo de vida, para fazer com que as pessoas efetivamente incorporem esse novo jeito de ser, para minimizar o sofrimento que você tem. Né? Inclusive, foi a tua empresa que fez o design da caneca nova, para quem não viu ainda, tem aqui Fique Bem, né? Fica aqui, fique bem, fique com a gente de um lado, e do outro lado, o Amigovski, que é o nosso podcast. E foi uma criação do Marcos, que nos apresentou, e com a empresa, que eu vou colocar aqui embaixo, né, que nos forneceu as canecas. Isso. Então, olha, está aqui embaixo esse endereço aqui. Você clicando aqui, ou você, aliás, digitando, você vai chegar até a pessoa que fez a nossa caneca. Se quiser, até pode comprar a caneca com ela direto, vai estar lá para vender para vocês. Mas eu não estou aqui para vender caneca, estou aqui para vender conteúdo do Marcos Barreto. Mas então você fez essa questão do game de tabuleiro e aí migrou já para o game digital? Isso. Depois dessa primeira experiência com o físico, aí sim a gente começa a querer usar um pouco mais, aí foi pro digital. E aí você começou, você mesmo programar? Ou você tem comecei a estudar, só que eu vi que programação não é para mim. Mas eu vi que eu precisava aprender um pouco para conversar de igual para igual com um profissional. Mas hoje eu tenho pessoas que são 1000 vezes melhores do que eu em tudo, mas para fazer essas aplicações gamificadas e jogos também de maneira digital. Isso é interessante. Dentro da gamificação que você falou, é uma ferramenta, até o que você tem neste momento, é uma ferramenta exclusivamente de entretenimento, ou ela tem outras finalidades que não só entretenimento? Sim. Por exemplo, sei lá, uma criança com déficit de atenção, tentar trabalhar em cima disso, ou uma criança que tem dificuldade de aprender, ou adulto, você colocar ali algumas dicas. Hoje, como é que é a pegada da tua empresa? Hoje eu tenho esses dois lados, né? Sim. Eu tenho o caminho realmente do entretenimento, que é uma indústria gigantesca, que só cresce, né? Mas eu tenho esse lado também na parte empresarial, de treinamento de colaboradores, e também na parte da saúde, né? Atividade física. Você tem várias aplicações que você pode estar literalmente simulando uma academia, no caso, em uma realidade virtual, onde a pessoa tem uma imersão muito grande. E na parte de treinamento também, empresarial. Na parte de academia foi que você comentou no outro podcast, quem quiser, quem não viu pode assistir, que eu fiz com o Thiago Vilaça, do Voga, da empresa ou da academia que eu frequento. Então ele fez e comentou, inclusive o próprio Thiago Vilaça falou da necessidade de ter esse tipo de ferramenta para treinamento à distância, quando a pessoa, por alguma razão, não pode ir para a academia, até em função daquela época, né, daquele lockdown famigerado, que as pessoas ficavam em casa sem ter atividade física, e isso comprometendo de uma forma indiscutível a imunidade das pessoas. Então, tem essa função da saúde da área de atividade física. Tem outras atribuições? Sim, na própria medicina também é muito utilizado, né? Tem casos muito interessantes que usa-se a realidade virtual para tratar, por exemplo, da dor fantasma, né? De pessoas que teve algum membro amputado por algum motivo e ela ainda sente dor, que é algo interessantíssimo. Pois é. Né? Essa questão do membro fantasma, do membro fantasma, é que o teu cérebro continua percebendo, digamos que a pessoa tenha tido a mão amputada, mas no cérebro continua tendo a informação de que a mão está ali. Então não é incomum a pessoa esbarrar nos lugares ou tentar pegar alguma coisa que ela não consegue pegar, ou até mesmo sentir formigamento, dor ou coceira. Imagina você sentir a coceira no membro que você não tem mais. Então é algo muito complicado e é um sofrimento adicional para aquela pessoa que tem esse tipo de problema. Uma amputação traumática ou não, quer dizer, amputou por uma gangrena, amputou por conta de um problema vascular, ou amputou por conta de um câncer, ou até mesmo uma amputação por uma explosão, ela traz como consequência a possibilidade dessa dor do membro fantasma. Mas como é que você faria isso? O que acontece, né? Realmente, quando você entra nesse aparelho, você está num novo mundo. Né? Tanto para o membro fantasma, você pode fazer simulações né, desse ambiente, até mesmo
passar a mensagem para o seu cérebro que você ainda tem aquele membro e aos poucos você vai removendo ele, né, para fazer essa nova reeducação. Sim, né? Claro, eu não sou médico, não sou tão especialista no assunto, mas é mais ou menos o background que o pessoal cria. Você cria uma história, porque de fato você entra em um novo mundo quando você está aqui. Muito comum também para tratar fobias. Né? Que é interessante, assim, mal comparando, por exemplo, já me ocorreu, não sei se ocorreu com você, de você. Tem duas situações que eu acho que deve ser a base para o uso desse tipo de ferramenta. Eu dormi, sonhei um sonho ruim com alguém. No dia seguinte, eu fico com uma certa. Não é raiva, mas uma certa mágoa daquela pessoa, até que cai na minha cabeça. Não, isso não foi real, foi um sonho. Você fica meio traumatizado. Ou quando você vê uma pessoa que você teve muitas diferenças, muitos problemas com essa pessoa, e que você encontra alguém parecido com ela fisicamente. E você já fui com aquela pessoa, mas não é aquela pessoa. É que teu cérebro está informando que o problema você teve com alguém parecido, até você materializar que aquilo não é uma coisa real, e sim um engano que teu cérebro está apontando, é mais ou menos isso aqui, né? Você começa a evidenciar, a mostrar uma determinada realidade que te interessa, para que a criança ou adulto, seja o que for, comece a incorporar essa nova informação, esquecendo a informação anterior. É por aí. É por aí, exatamente. Inclusive, tu falou essa questão de você sonhou com uma pessoa e tal. Recentemente, minha esposa sonhou que eu estava traindo ela. Foi o dia inteiro de carro emborrada. Mas não é, aí começa naquela coisa estranha. Assim, é um aviso que avisa nada, isso é um sonho. É um sonho para você, que me diz respeito, e para ela foi um pesadelo. Exatamente. Né? E ela não nos veja aqui. Paguei. Então, você que pagou. E justamente, né? Lembrar que eu estou hoje com o Marcos Barreto, que é o empresário, é o sócio fundador da Big Mark, que é a empresa que ele faz desde designs para a caneca, como foi essa que ele fez em parceria com uma outra empresa, que vai aparecer aqui embaixo, é a empresa que fez as nossas canecas, como também ele é capaz de desenhar ou desenvolver desenhos virtuais, né, ou não. E eu estou aqui encantado nesse mundo virtual. Então, você estava falando, eu já vi esse tipo de equipamento numa unidade de tratamento intensivo e também numa unidade de quimioterapia, onde as crianças em quimioterapia ficam lá horas tomando medicamento venoso, colocava esse óculos, ela viajava, né, pelo mundo dela. É até engraçado porque você via as expressões, ela tinha um acesso venoso e ela nem ligava muito, porque tirava aquele componente emocional da dor. Ficava, obviamente, a dor física, mas o medo e tudo mais ia ser tranquilo. Até hoje eu estava passando no hospital, isso é fato. Estava uma menininha muito caidinha, lindinha, mas muito caidinha. Eu, como pediatra, fui lá conversar com ela e mexi com ela, ela era muito chateada. E aí ela tinha que tomar 2 injeções, que era uma coisa que ela estava tendo que tomar o tempo todo. E antes mesmo dela ser inoculada por essa injeção, ela já estava tensa. E a enfermeira nos ajudou muito, tipo assim, daqui a pouco eu vou aí pegar aquelas 2 injeções intramuscular. E a criança, tadinha, com o olhar, a hora que eu fui lá, consegui arrancar o sorrisinho dela, eu fico imaginando esse tipo de equipamento dentro de um hospital, onde as crianças sofrem tanto, para você emprestar a essa criança uma realidade virtual. Fui ainda essa semana visitar um amigo meu que estava em terapia intensiva no hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cheguei lá, o CTI é igual esse estúdio, totalmente escuro, você não vê se chove, se faz sol, se é noite ou dia. Isso desconecta a pessoa do mundo lá fora e isso é problema. Esse tipo de equipamento eu posso simular o dia, como está lá fora, até mesmo dizer, olha, está chuvoso, parece um dia chuvoso, posso entardecer, escurecer, né? Você pode criar um ambiente todo fantasioso. Isso aqui, então, é interessante. Não sei se permite você, com esse equipamento, fazer uma conexão real do mundo externo, do mundo interno, em tempo real. É possível? É possível. Eu posso colocar você pedalando em Paris com esse equipamento. Aqui dentro desse estúdio. Pedalando é bom, porque pelo menos eu não vou pisar aquele monte de bosta que tem em Paris, né? Os parisienses não costumam ter esse hábito que nós, no Brasil, temos pouco tempo para cá, que é recolher as fezes. Então, diz que é impossível. Eu já fui a Paris algumas vezes, mas assim, tem que tomar muito cuidado. O olhar
daquela paisagem linda, aqueles prédios maravilhosos históricos, mas sem descuidar dos pés. E certamente você vai pisar em meia dúzia de fezes de cachorro espalhado pela cidade de Paris. Um verdadeiro campo minado. Campo minado. Então, acho que passear por Paris de uma forma virtual, além de ser mais barato, é mais seguro também. Mas vamos lá. O que você, então, hoje você tem de ponta na sua empresa e que você está desenvolvendo ou vai desenvolver, Marcos? Isso. Hoje, um dos principais braços da Big Mark é justamente o desenvolvimento de aplicações gamificadas, seja para realmente game entretenimento, ou como treinamento, ou até mesmo imersões na saúde, ou na própria, como falei, uma academia, né? Exercício da pessoa, certo? Então, sim, esse aparelho, cara, é realmente a tecnologia que a gente tem hoje mais avançada, que a gente está desenvolvendo. Esse aqui é um aparelho da Oculus, né? Que na verdade agora é da Meta, né? Do Facebook. E aqui você consegue transportar a pessoa para qualquer lugar. Isso é muito legal. Você é uma empresa que reage ao mercado, ou olha, percebe a oportunidade e desenvolve um game, ou você é uma empresa que aceita encomendas de empresas que querem, por exemplo, capacitar o seu staff, o seu efetivo? As duas coisas. Isso, as duas coisas. Mas sim, essa segunda parte de eu aceitar a ideia é onde a gente mais está atuando. Sim. Né? Hoje eu tenho uma equipe, né, como falei, já bem qualificada de diversas áreas, de designers, programadores, designers UX, enfim, designers 3D. Está na hora de eu cavar aqui um espaço. Tem médicos na sua equipe? Ainda não. Vou mandar meu currículo para você, Marcos. Por favor. Então, a gente recebe a ideia. Então, vem a proposta. Eu preciso treinar meu pessoal para, de repente, simular uma cirurgia, ou então quero criar um ambiente onde eu consiga dar aula à distância para os meus alunos da academia, enfim. E nesse caso, o aluno tem que comprar o equipamento? Você não está vendendo equipamento, você vende a solução, até onde eu estou percebendo. Sim, não é isso? Isso aí. Mas o aluno tem que, obrigatoriamente, adquirir esse equipamento. Para você ter a experiência completa, você tem que ter esse equipamento. Que está cada vez mais viável. Até pouco tempo atrás eram 10 mil reais para cima um equipamento desse. Hoje você consegue, claro, infelizmente ainda não é muita realidade do brasileiro, mas você consegue por 3 mil reais um equipamento desse, né, que já é mais acessível, para você ter, de repente, na sua empresa ou até mesmo você como pessoa. Tem diferentes finalidades. Sim, diferentes, desde o entretenimento até o exercício. Claro que o game... mas o mesmo equipamento, ele te permite várias possibilidades. Sim, com certeza. Vou ter esse equipamento para treinamento, esse aqui para educação, não sei o que. Não. O equipamento se presta, você coloca ali o conteúdo que você quiser. Isso aí. Até mesmo assistir seu stream favorito, YouTube, você consegue ver tudo aqui dentro. É como se fosse um celular, vamos dizer assim, um upgrade, onde você vai conseguir estar tendo uma imersão. Você me deu uma ideia interessante agora, assim. Eu me preocupo muito com essa questão como pediatra, e isso vem acarretando um grave problema de saúde pública em termos da criança enxergar bem, porque a criança ela vai aproximando o celular do seu rosto e fica, às vezes, uma distância muito pequena, que não é boa, e começa a ter problema de refração. Você começa a ter crianças com problema para enxergar. Esse game, eu acho que deixa a distância da imagem, virtualmente falando, uma distância mais fisiológica. Eu estou equivocado? Sim. Se você tem algum problema de vista, você vai ter aqui também. Não, tudo bem, mas eu estou falando assim, lá no telefone, é o telefone muito próximo que vem desencadeando o problema. Entendo. É o telefone como agente etiológico, a origem do problema oftalmológico. Então eu fico pensando, se hoje você... O telefone, ele acaba sendo aquele consolo, né? A criança está lá enchendo o saco, perturbando por alguma razão, porque as pessoas têm que dar atenção para a criança. Aí você pega, bota o telefone na mão da criança e vai conversar com os adultos, esquecendo a criança. Mas eu fico pensando, se eu tenho as minhas restrições em deixar a criança o tempo todo, acho que tem que interagir, conversar, educar, e o telefone não te permite fazer isso. Mas entendo também que em alguns momentos é interessante para dar aquela sossegada para você concluir um almoço, uma reunião, enfim. Às vezes a gente precisa também ter tempo, não dá para ficar o tempo todo. Talvez, pela questão fisiológica, eu acho que esse tipo de equipamento fosse mais seguro do que um celular. E aquela mãe que, por exemplo, vai querer comprar um celular razoável, custa R$1.500, R$2.000. Aqui, talvez os 3 mil, com essa possibilidade de não ser um agente para desencadear problemas oftalmológicos, pode ser uma medida interessante. Mas vamos lá. Pode ser sim. E o legal é que a criança, quando está no celular, ela está parada.
Ela tá ali com a não, tela. é. Aqui não. Ela tá se mexendo, As ela mãos tá estão se exercitando. desocupadas. Isso aí. E ela tá se exercitando, ela tá se cansando. Então isso até faz com que ela não fique tanto tempo, afinal ela vai se cansar, E dependendo você do que ela vê estiver que fazendo aqui. hoje em dia a criançada tem tido problema de sobrepeso, porque as mães não deixam a criança ir para a rua com medo, os condomínios cada vez mais fechados, restritos, e acaba que essas alternativas eletrônicas vêm sendo colocadas como a única solução para determinadas crianças, e aí você acumula energia. Aqui, se te permite fazer uma atividade física, brincar, né, que tipo de brincadeira você pode fazer você vai movimentando? Você pode, desde desses exercícios, tem um jogo que é muito famoso, que é o Beat Saber o nome, que você fica com 2 sabres de luz, bem Star Wars, aí vem alguns objetos em sua direção e você vai quebrando. Gente. Então imagina isso, realmente sobe, desce, pula, às vezes abaixa. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos, e ele fica aqui 20 minutinhos, ele já tá suando, ele já tá cansado. É mesmo? E ele mesmo fala, não, tá bom, vou descansar um pouco. E aí ele vai interagir com a gente, trocar ideia, conversar, ou até mesmo fazer outra coisa. Fez a atividade dele. Lembrar que pessoas que fazem atividade aeróbica, desse tipo que o Marcos falou, 50 minutos, 3 vezes por semana, deixa a condição de ser sedentário. Não é mais sedentário. Eu não sou mais sedentário se eu fizer 50 minutos de atividade por semana, 3 vezes por semana. Então, esse brinquedo que você falou que teu filho tem 9 anos e com 20 minutos se cansa, se ele fizer 20 minutos por dia, e é interessante, e ele vai melhorando a performance dele, porque ele vai... Mas assim, os objetos vêm na mesma sequência sempre ou eles variam a sequência? Não, velocidade, tamanho, os objetos, isso que é legal, porque você faz exercício, é um exercício gamificado. Tá. Então você tem competitividade, tem muita coisa envolvida. E tem alguma situação que vem alguma coisa que não é para ser destruído, tipo assim, um passarinho que não é para bater? É possível em alguns outros jogos. Olha, imagina você matou o passarinho, você perde ponto. Com certeza. Você tem que juntar o reflexo de roubar lá os pratos, seja o que for, as pedras, as bolas, mas quando for alguma coisa do bem, você não poderia destruir. Pensa nisso, hein, Marcos? Sim, com certeza, uma ótima ideia. Aí matou o passarinho e perde ponto. Exatamente. Né? E tem a questão social também. Isso que é legal, porque você vai estar ali no ambiente digital e online. Então você pode criar salas sociais e conversar com outras pessoas. Então isso também ajuda nesse ponto. Você está na sua sala, mas de repente você pode, inclusive, tem cinemas digitais, onde você vai numa sala, tem tantas outras pessoas vendo um filme e você está ali com o seu avatar. Você pode conversar com essas pessoas tranquilamente. E até mesmo mutar elas quando estão falando muito. Então você tem um certo controle aí. Se você quiser só ver o filme, você muta todo mundo. Mas se você quiser conhecer pessoas, tem um lado social. Gente, falou mutar mutar de calar, não é de multar, não. Tá? Não, por você entender, porque às vezes as pessoas não têm, querem deixar a pessoa caladinha, então você cancela, né? Tira o som, para você não ficar vendo a pessoa do lado, sim, ouvindo só o filme que te interessa. Ou só a pessoa que te interessa, né? Imagina você estar num cinema e você conseguir. Né? Mutar a pessoa que está ali falando todo. Eu estou começando a achar que sua esposa teve esse sonho e ela teve razão para isso. Estou brincando, nem conheço a sua esposa, né? Acho que não tive a oportunidade de conhecer. Não sei se já teve alguma festa da minha mãe que você tenha levado a tua esposa. Eu acho que não. Algum tempo atrás. Eu acho que não me lembro. Mas de qualquer forma, não vai faltar oportunidade para a gente marcar algum encontro de novo da família, até porque minha mãe, vira e mexe, está junto lá um grupo de pessoas para ouvir sempre as mesmas músicas, sempre as mesmas conversas, mas sempre muito divertido, né? Mas, Marcos, e hoje, qual é o teu maior desafio na tua empresa? Isso. Hoje o maior desafio que eu tenho, né, é justamente encontrar pessoas capacitadas no mercado para desenvolver. É um mercado extremamente aquecido, inclusive eu falo para todo mundo, todo jovem, eu falo, olha, se você curte um pouco, vai programar, vai ser um designer 3D de repente, porque é um mercado que só vai aumentar. Né? Entendi. É uma indústria que já passou todas as outras indústrias do entretenimento. Né? A parte, principalmente a de game, né? Tá acima do cinema, entre outras. Então, tá difícil encontrar mão de obra qualificada. Hoje, encontrar um programador para conseguir desenvolver para esse tipo de device, né? Tá difícil. Então, essa é uma dificuldade. E assim, em termos de faixa salarial desse grupo, assim, o júnior, né, que entrou ontem, está ganhando quanto mais ou menos, e o teto talvez não exista. O teto é infinito. Até porque você ganha por produtividade, ganha por... Isso, por hora trabalhada, pela sua entrega. Né? Então a meritocracia está muito presente nesse tipo de mas o salário que... Para começar a brincadeira... Hoje um desenvolvedor, um programador júnior, ele consegue iniciar com R$3.500 a R$4.000. E a formação dele é obrigatoriamente superior ou é nível técnico? Não, você só tem que realmente mostrar que você sabe. Então, obviamente, tem empresas que exigem um diploma, mas, por exemplo, na Big Mark mesmo,
a gente pede um teste. Então a pessoa faz um teste inclusive é remunerado, né? Ele vai fazer esse teste ganhando para isso, um teste até com um certo nível de dificuldade. Conseguiu realizar, fez um bom código, né? Porque no final tudo é código. Fez um bom código, ele está dentro da empresa. Sim. Então ele começa, um júnior começa de 3 a 4 mil reais, e aí você vai subindo, né? Como você falou, não existe teto com sênior. E esses colaboradores trabalham presencial ou é tudo à distância? Todo mundo de casa. Se quiser trabalhar de cueca, ele trabalha de cueca. Totalmente remoto. Então... Isso é interessante, porque quando você fala isso, você não gasta dinheiro comendo fora, você não gasta dinheiro de transporte, não perde tempo indo e vindo. Quer dizer, tudo remoto? Tudo remoto. Caramba. Assim, a gente acredita muito. A minha empresa é totalmente remota. No Rio de Janeiro eu tenho 2 pessoas, São Paulo eu tenho mais 2, do Sul tem 2. Tem 20 pessoas espalhadas pelo país inteiro. Até a seleção é remota. Oi? A seleção também é remota. A seleção é totalmente remota. É tudo remoto. Tudo através de conferências, através, obviamente, de compartilhamento de arquivos e imagem. Gente, coisa totalmente louca, remoto. E é bom para a empresa, é bom para o colaborador, a qualidade de vida nem se fala. E já fizeram alguma experiência de fazer uma convenção de todo mundo em algum lugar? Ou isso não foi feito ainda? Ainda não. Teve uma tentativa que foi, na verdade, não foi a Big Mark, foi um parceiro meu que eu tenho muito forte. Que a gente fez uma reunião no Sul, que a maioria estava ali, alguns viajaram, inclusive fui para lá. É muito bom, muito bom. Gosto demais de La Gramada, aquela região é demais. Muito. E fomos alguns, né? Não conseguimos reunir todos os envolvidos, mas a gente tem algumas tentativas. E deve ser curioso esse encontro, né? Você que é o fulano, caramba, você que imaginava uma pessoa diferente. Né? Principalmente que alguns clientes nossos, principalmente esse é o caso, nós não obrigatoriamente utilizamos a câmera. Então, realmente, nós apenas temos uma foto da pessoa. Entendi. Então, quando a gente viu, a pessoa às vezes acha que a pessoa é alta, a pessoa é baixinha, às vezes a pessoa é fortuna. Você sabe que uma vez eu fui dar uma aula em Belém do Pará. E a pessoa que estava lá, ele viu meu nome, né? Edmilson Migovski. O Migovski remeteu na imaginação dele um cara alto, alemãozão, no meu caso polonês, assim. Foi engraçado que ele então me presenteou com um guarda-pó, não, um jaleco de médico, né? Aquele jaleco. E aí quando eu cheguei no aeroporto, ele foi me recepcionar no aeroporto de Belém do Pará, e aí quando ele estava lá com a plaquinha, Edmilson Migovski, eu fui até ele, não me conhecia, eu falei assim, Edmilson Migovski. Ele falou assim, é você? Eu falei, sou, por quê? Aí me trouxe um jaleco que quase ia lá no pé, imaginando um cidadão de 1,95 m para cima. Enfim, então essas coisas, a imaginação que a pessoa faz do preconceito, não do preconceito em linguagem pejorativa, sim aquele conceito prévio acerca de como você é, por conta do Migovski. E aí o Migovski me fez muito alto, mas o Edmilson me puxou para baixo e eu estou aqui nessa altura. Mas tá bom, é melhor ter caráter, ser honesto, do que ter uma altura e não ser essas coisas. Mas se eu pudesse, eu sendo honesto, né, e tendo caráter ser um pouco mais alto, não me reclamar, não. 10 centímetros não vai fazer mal. Não, de forma alguma. Me reclamar mesmo, mas tudo bem. Lembrar que eu estou hoje com o Marcos Barreto, que é o sócio fundador da Big Mark, que é uma empresa que trabalha com o desenvolvimento de games, faz também design, inclusive esse design aqui dessa caneca, quem fez foi ele. Quem fez a caneca da gente, está aqui embaixo o link da empresa que pode te dar informação acerca do que eles podem fazer. Eu recomendo, porque é uma empresa muito séria, estou aqui com o Marcos falando sobre isso. Então, eu queria saber de você o que mudou, né, de 2020, 2021 e 2022, porque foi o ano da pandemia. Como é que você está vendo a tua empresa daqui para frente, Marcos? Bem, é claro que a pandemia foi algo bom, com certeza, né? Todos nós perdemos alguém, mas para o setor de tecnologia, as empresas começaram a ver a dependência que elas têm. A telemedicina começou a alavancar aí, né? Isso aí. Todas as empresas tiveram que se adaptar, né? Isso. Professores tiveram que aprender a dar aula pela internet. E empresas tiveram que trazer a tecnologia para perto. Então, na verdade, isso deu um pequeno salto para a empresa. Então, eu comecei a ter uma demanda interessante por conta disso. De soluções de encomendas que você não tinha e que você passou a ter que dar. Exatamente. De escolas, por exemplo. De escolas, até mesmo... todas as empresas precisavam. Restaurantes precisavam começar a vender online.
né? E aplicativos não eram suficientes, eles precisariam ter o seu próprio aplicativo, que é uma coisa que a gente faz também na Big Mark, ter seu site, ter sua comunicação em rede social. Você me falou uma coisa que eu acho muito interessante, porque, queira ou não vou falar mal de nenhum aplicativo que eu não entendo. Mas tem para mim que o mais famoso, que é o iFood, por exemplo, eu acho que ele tira um percentual da venda do produtor, né? Se o produtor lá, o restaurante XYZ, tivesse uma ferramenta como essa, talvez ele não perdesse. Não perde. Não perde. E o que acontece muito nesse mercado é que as pessoas acham que é muito caro. Pois é, isso que eu ia perguntar. Assim, digamos que eu seja um restaurante que tem um faturamento... vamos falar, eu não tenho muita noção mas digamos um faturamento de 100 mil reais mês, estou falando de faturamento, não lucro, por venda. Pela tua experiência, hoje ele é refém de um aplicativo desse que não é ele que gerencia. Sim. Tomando por base que ele iria desenvolver o próprio programa dele, em quanto tempo ele teria o retorno desse investimento? Olha, claro que... 100 mil reais para te facilitar? Sim, pelo faturamento 100 mil, obviamente depende do custo que ele tem ali de produção, mas... rapidamente ele consegue recuperar só pela margem que ele já perde pelos aplicativos atuais. Esse rapidamente, que 3 meses, 5 meses, 6 meses? 6 meses. 6 meses. Se você falar como negócio, é algo muito rápido. Muito, muito rápido. Então, assim, um restaurante que tem um faturamento de 100 mil reais em média, ele em cerca de 6 meses, só que deixaria de pagar para o intermediário desse, ele teria o retorno. Isso é muito interessante. Eu não sabia que você fazia isso. Primeiro, que eu não sabia que você fazia isso. Segundo, que eu não sabia que em 6 meses eu poderia ter o retorno desse meu investimento. Então, mais uma vez, eu quero que coloque aqui o nome da tua empresa, porque acho que soluções como essa, ainda mais que são soluções provenientes de pessoas brasileiras, né, e que vão deixar parte desse faturamento da empresa, fica aqui, não fica em outro lugar, e fica no Rio de Janeiro, né, embora eu defenda o Brasil como um todo, e não só o Rio de Janeiro, que nós estamos falando para o mundo inteiro, mas certamente o Rio de Janeiro podendo criar novos polos de emprego. Até porque você não cria emprego só aqui, né? Não, você Brasil inteiro. também tem gente em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, Norte do Brasil, Centro-Oeste, ou seja, dá para empregar no país inteiro. Então, esse desenvolvimento dessa ferramenta para esse comércio de pequeno porte, pequeno, médio porte, é legal. É legal. E como eu falei, realmente as pessoas acham que vai ser muito caro, que eu vou precisar investir milhares e milhares de reais para criar uma solução de tecnologia, mas não. É claro, é um investimento que você tem que fazer como todo. Afinal, se você quer ter um lucro, você tem que ter um investimento equivalente. Mas não é esse bicho de 7 cabeças onde as pessoas acham que não é viável para ela, tendo um faturamento de 100 mil reais por aí. Entendi. Hoje você já tem alguma solução dessa para algum restaurante, mercado? Não tenho solução para restaurante. Não tem pronta, mas não tem pronta, você tenho capacidade de fazer, com certeza. Mas tem soluções para academia, que estão em desenvolvimento. E, claro, na gamificação e entretenimento, com certeza também. Então, toda essa solução criativa de design e soluções de tecnologia, a gente tem pessoas capacitadas para fazer. A Big Mark é capaz de fazer. Me diz assim, eu já te perguntei uma coisa que eu não sabia que você era capaz de fazer essa questão. Tem alguma coisa relacionada também com o cuidado com a casa, o cuidado com o carro, o cuidado com a saúde, que eu queria trabalhar muito na minha área de saúde, mas tem outras soluções que eu, por desinformação, não tenho aqui, ignoro? A gente tem hoje, além dessas virtuais, que a gente já falou bastante, temos aplicações que têm o seu controle, de repente, do sono, que é muito utilizado, né? O controle de passos, de atividade física, as calorias, e quanto você está ingerindo também. Então, todas essas soluções você pode trazer de beber água. Isso eu tenho também. Um aviso ali toda hora. Porque beber água, você lembrar que tem que beber 2 litros, 2 litros e meio, 3, dependendo da tua superfície corpórea, da tua altura, do teu peso, do tempo do país, do estado ou da cidade onde você mora, de quanto tempo você fica em ambiente climatizado ou não. Quer dizer, a gestão de água é fundamental. E aí tem gente que esquece. Tem uma outra questão também do idoso, né? O idoso é curioso, ele perde muita capacidade de sentir sede, ele não sente sede, e ele vai perdendo, vai desidratando, ele não percebe. Então pode simular, pode imitar uma série de enfermidades, desde Alzheimer, perda da memória, até um acidente vascular cerebral sendo simulado pela desidratação. Então, o idoso, eu até brinco assim, olha, o idoso tem que ter a sua garrafa d'água aromatizada, ou botar lá um manjericão, uma roda de tangerina, de laranja,
porque tem gente que não gosta de beber água, eu adoro beber água, mas assim, às vezes você esquece. Então, um game como esse te ajuda a manter-se hidratado, a comer de 3 em 3 horas, deve evitar você comer muito. Então, eu queria, nessa parte final do nosso programa, aproveitar que você disse que tem solução para dormir bem, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida. Para comer, é possível fazer também. Sim. Até games que você meio que vai calculando as calorias que você ingeriu. Game para atividade física, que vai mostrar se aquilo que você está comendo é de mais ou de menos, de acordo com a atividade física que você vai desempenhar naquele dia. Os outros pilares originais de Harvard, de 2004, também contemplam gerenciamento de estresse. Tem alguma coisa para estresse? Tem. Você pode criar um ambiente onde vai conseguir, de repente, fazer uma meditação, de repente fazer toda uma... Gostando dessa brincadeira. Imagina você meditando no topo do Everest. Gostei disso. Tem alguma possibilidade de fazer para bons relacionamentos? Porque tem aplicativo, nada a ver com aqui, tem um monte de aplicativo de relacionamento que não tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui com o Marcos Barreto. Tem alguma coisa que você possa fazer também para bons relacionamentos? Não estou falando de novos relacionamentos, estou falando de relacionamentos que você tem, já você com a tua esposa, eu com a minha, ou namorada, enfim, de você criar esse ambiente também, você imagina alguma coisa nesse sentido? Tudo tem que ser um pouco estudado, mas com certeza é possível. Só, assim, o limite é a nossa criatividade. Tá. Né? E o último, segundo Harvard, que seria a parte de não abuso de drogas lícitas ou ilícitas também. Com certeza. Imagina você poder simular o que é uma overdose. Caramba. E você sentir na pele o mal que você pode ter se você começar a utilizar esse tipo de droga. Gostei disso. Então, esses são os pilares segundo Harvard. Os pilares segundo Prevenir a Saúde contemplam mais 4. Seria saúde oral, ensinando a pessoa a escovar dente. Acho que é mais fácil ainda, né? Já imagina como é que faz para escovar dente, passar fio dental, ensina. A gente tem, por exemplo, tem uma marca que lançou recentemente uma escova inteligente, né? Onde junto com o aplicativo você vai escovando, ela vai mostrando onde ainda falta você escovar dentro da sua boca. Olha só. Gostei. Tem ainda a questão da autoestima, que eu acho que pode trabalhar alguma coisa. Tem o outro que seria a prevenção de doenças infecciosas com uma certa foco em vacina e higiene pessoal, lavagem das mãos, por exemplo. E o último é a preservação dos órgãos, por exemplo. Preservação da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. Eu acho também que dá. Eu não vou desafiar você, mas eu, como médico, eu já imagino o que você pode fazer. Não sei se você teve a oportunidade de ir na Disneylandia alguma vez. Ainda não. Eu fui na Disneylandia, tinha uma brincadeira que você sentava e botava um óculos desse, eu estou lembrando, e que você sentava e era como se fosse uma asa delta. Então você ia voando ali, e o legal é quando você voava, por exemplo, por um campo, um laranjal, vinha o aroma da laranja. Quando você sobrevoava muito próximo do mar, aquela onda, aquele mar revolto, respingava gotículas de água no seu rosto. Então você ia testando não só a audição, o olfato, pelo odor, pelo perfume do campo, também sentindo aquilo. É muito legal. É muito legal. Essa coisa do virtual, né? E até brincava com meu filho, que dizia assim, eu devo a minha vida ao Homem-Aranha. Porque eu tinha um carrinho também que você andava no escuro, e aí acho que é um personagem que tem 8 braços. É o Dr. Octopus. Ele, né? Ele jogava umas bolas de fogo na gente. Não fosse o Homem-Aranha, irmão, não estava aqui não, porque o Homem-Aranha, a rede dele, eu sentia o calor daquela bola de fogo e ele conseguia, com aquela teia, me livrar. Então, eu, de certa forma, devo a minha vida ao Homem-Aranha, que me deixou que a bola de fogo desse inimigo atingisse o meu rosto. Então, assim, você percebe que existe a questão do entretenimento, mas eu, como médico, Marcos, não posso distanciar, não consigo distanciar de soluções para a saúde. Como é que as pessoas podem ter acesso às imagens, né? Eu não sei se a gente vai poder botar, teria que falar com o nosso editor aqui, que é o Cazuza, ver se tem como colocar um trechinho de uma realidade virtual. Pode ser assim? Sim, com certeza. Então, nesse trechinho aqui, Cazuza vai se virar para colocar aqui um trechinho de como funciona isso.
bonus rounds for you today. As you go through the workouts, you'll notice the tracks get faster, but so will the combos. Fair warning, you're going to see this jab cross a lot, like right now. Pois é, eu acho que o Cazuza fez o milagre que eu tinha certeza que ele ia fazer. E queria, agora encerrando o nosso podcast, agradecer a tua presença. Mais uma vez pedir que você deixe o seu contato para que as pessoas que tenham interesse em aprofundar esse assunto possam falar diretamente com você. E eu vou te procurar fora do podcast para tentar buscar soluções, não só de jogos que eu tenho ideia, né? Eu tenho um joguinho para a questão da dengue, mas tem vários outros jogos que a gente pode brincar, de gamificar, no caso, como você gosta de falar, para levar saúde, educação, né, e saúde. Porque eu costumo dizer que o principal problema de saúde da população brasileira é falta de educação para a saúde. Eu acho que essas soluções são fantásticas. Eu queria, então, passar para você a palavra para que você desse as considerações finais, Marcos. Não, que isso. Muito obrigado. Obrigado eu por estar aqui pelo convite. Estou à disposição para sempre que precisar, trocar ideia, falar realmente dessa aliança que com certeza vai fortalecer e que vai ajudar todo mundo, que é a tecnologia, a saúde, certo? A educação da saúde, e a tecnologia com certeza está aqui para ajudar a gente, seja em qualquer tipo de mídia. Eu acho também, acho que eu acabei de conseguir uma nova consultoria aqui agora. Você consultor da Big Mark como médico, tô brincando, mas eu tenho muita vontade de conversar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Dê o seu like aqui. Transmita na sua linha de transmissão, nos seus contatos, esse tipo de informação, porque é aquele negócio, né? Informação de qualidade, sim, é capaz de promover saúde, minimizar dor, sofrimento e morte. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Até um próximo podcast. Tchau, tchau.